Então, nesta aula, nós vamos estudar luas e anéis. Por luas, nós entendemos satélites naturais de planetas. A Terra tem uma lua. Todos conhecemos a lua da Terra e chamamos ela de lua. E, por extensão, nós chamamos a outros satélites naturais de outros planetas também de luas. Ou de satélites naturais. Muitos planetas têm luas, nem todos, mas muitos têm lua. E aqui nós mostramos as principais luas do Sistema Solar. Marte tem duas luas extremamente pequenas, Phobos e Deimos. Né? Júpiter tem muitas luas, 64. Aqui só mostramos as 4 luas que Galileu descobriu com a lunetinha dele. Tá certo? Que são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Saturno também tem uma família muito grande. Urano tem uma família um pouco menor, Netuno e Plutão. Não estou mostrando aqui todas as luas. Nós vamos dar uma olhada de planeta em planeta, como é que as luas se apresentam. Sobre a nossa lua, satélite da Terra, né, todos vocês já apreciaram ela das mais diversas formas, né? E aqui temos uma fotografia da Lua vista por um pequeno telescópio, e aqui esse é o lado visível e essa é a face oculta da Lua, que está sempre em oposição à Terra, né? E a gente não consegue ver. Esta foto foi tirada por uma nave espacial. Não vou falar muito sobre a nossa Lua. Na verdade, daria para fazer um curso inteiro sobre a Lua, né? Porque nós temos muita informação. Mas se a gente fizer isso, a gente não vai ter tempo para falar das outras luas, né? E existem outras luas, né? Por exemplo, Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos. Como quase todos os objetos, né, são nomes gregos, Phobos significa medo e Deimos significa demônio, né? Bom, aqui eu mostro uma foto tirada da Mars Reconnaissance Orbiter, uma nave da NASA, que fotografou Phobos em 2008 e Deimos em 2009. Vocês vejam que, além de pequeno, eles não são realmente objetos esféricos e nem seria de se esperar, porque não tem gravidade para isso, né? Júpiter, né? Júpiter tem 67 satélites naturais conhecidos. 4 deles foram descobertos por Galileu, com a sua pequena luneta, no ano de 1609. Né? São chamados os satélites galileanos de Júpiter, tá certo? Alguns desses satélites, na verdade os galileanos todos, foram visitados por naves espaciais. No caso de Io, que é Júpiter 1, isto é, o satélite natural mais próximo de Júpiter, nós chamamos de Júpiter 1, né? Foi visitado pela nave Voyager, no ano Voyager 1 no ano de 79 e Voyager 2 de Galileu no ano de 99. E esse aspecto muito peculiar vem do fato de haver muitos vulcões em Io, né? Em parte. Em outra parte, porque muitos desses vulcões ejetam enxofre, o que dá a esses vulcões essa coloração laranja, amarelo, né? Isso vem do enxofre dos vulcões. E é vulcão em atividade. Vejam aqui. 2 fotografias tiradas em épocas diferentes. Vocês vejam esse lago aqui e aqui. Tem um outro lago aqui, que estava em atividade aqui, olha, né? O outro lago aqui que não estava em atividade aqui, mas está em atividade aqui. São vulcões. Uma lua extremamente ativa. E olha aqui, na superfície, aqui na borda da superfície, você vê um vulcão em atividade aqui, né, expelindo matéria para cima, e o outro aqui. A segunda lua de Júpiter, Júpiter 2, chama-se Europa.
Essa nave também foi visitada pelas Voyagers e pela Galileu em 1998, a nave Galileu, né? Em 1998, e ela tem uma característica que ela é coberta por uma espessa camada de gelo, né? Gelo fraturado, na verdade, né? Talvez a gente pudesse reconhecer aí placas tectônicas, né? Formadas de gelo, não de como são na Terra, né? Ganimedes, que é a terceira lua de Júpiter, né? Você vê aí dois aspectos, né, da lua Ganimedes, e Calisto, que é a quarta lua de Júpiter, né? Lembra muito Mercúrio, né? E até um certo ponto a lua é quase difícil, numa primeira vista, você dizer se é Mercúrio, se é lua ou se é Calisto, né? São, de fato, muito parecidos, né? Saturno tem 62 luas conhecidas. Esta fotografia aqui foi tirada pela nave Cassini-Huygens. A nave Cassini-Huygens fotografou Titã e Encélado, na mesma fotografia, né? Uma passando na frente da outra. Titã é uma lua que tem criovulcanismo. Criovulcanismo. O que é um vulcão? Vulcão é um lugar onde sai lava. Crio é muito frio, então sai lava fria. Gelo, por exemplo. Né? Um vulcão no qual você tem gelo sendo expelido, né? E Titã tem um outro aspecto também, que você pode ver aqui, que a beirada de Titã é meio azulada, né? É a atmosfera. É a atmosfera de Titã. Encélado é uma lua muito pequena. Ela tem apenas 500 quilômetros de diâmetro. Encélado caberia no estado de São Paulo, certo? Vocês vejam que Encélado é um pouco maior do que a ilha da Irlanda e um pouco menor do que a Grã-Bretanha. Isto seria Encélado. Mas Encélado pareceu muito estranho nas primeiras imagens, né? É um planeta muito pequeno, uma lua muito pequena, mas ela foi descoberta por Herschel, logo depois de ter descoberto Urano. Ele descobriu, com um telescópio relativamente simples, uma lua tão pequena. Por que isso? Porque ela é muito brilhante no céu. Brilhante não é porque ela brilha com luz própria, é porque ela tem uma refletividade muito alta. A refletividade, em astronomia, nós chamamos de albedo. O albedo é a porcentagem da luz que incide e que é refletida, né? Por exemplo, o albedo da Lua é 0,1. De toda a luz do Sol que incide na superfície da Lua, ela absorve 90% e reflete 10%. Então o albedo é 0,1, que é mais ou menos o albedo do asfalto, né? Absorve quase tudo. Encélado é o corpo do sistema solar que tem o maior albedo de todos, 0,99. 99% da luz que incide é refletida. Por isso que ela parece muito brilhante e Herschel conseguiu ver uma lua tão pequena, porque tem um brilho muito grande proveniente da refletividade. Quando as primeiras naves fotografaram, notaram uma outra coisa curiosa, que a superfície é muito jovem. A superfície de Encélado é muito jovem. Como assim? Os astrônomos medem a idade de uma superfície pela quantidade de crateras que estão na superfície. Se a superfície é muito antiga, vem lá da formação do sistema solar e nada aconteceu na superfície, o que você espera? Que ela esteja cheia de crateras, muitas crateras. Mas se nesse meio tempo ocorreu vulcão, derramou-se lava, então você tem uma superfície nova, que cobriu as crateras antigas, e quanto mais recente, menos crateras estão registradas. Vocês veem que aqui tem muito pouca cratera, então a superfície é muito nova. O que foi que cobriu essa Lua recentemente?
com um material tão refletivo, né? Aí fizeram um plano, aproximaram então a nave Cassini desta Lua e descobriram que essa Lua tem uma outra propriedade muito interessante. Ela tem geysers. O polo sul de Encélado tem vulcões que injetam água, certo? Uma outra coisa curiosa é que essa Lua, ela se encontra aqui no anel E. Este é o anel E, aqui em vermelho, em torno de Saturno. Saturno tem muitos anéis, né? Já descobertos por Galileu. E um desses anéis chama-se anel E, e Encélados está exatamente em cima deste anel E. Vocês podem ver uma fotografia tirada pela Cassini aqui, Encélados, e aqui o anel E. E a nave Cassini colheu amostras desse anel. Sim, colheu a amostra desse anel. E descobriu, isso é um resultado muito recente, descobriu que o anel é composto de gelo, sal e um pouco de fósforo, potássio, o que sugere que no Polo Sul, onde estão essas listras de onça, são chamadas listas de onça aqui em azulado, isso é o Polo Sul. E é nessas listas que estão as ejeções de água. E é exatamente no Polo Sul, então, que suspeita que haja um lago sob uma espessa camada de gelo. E essa camada de gelo é fraturada e por aqui que então é ejetado essa água. Mas o fato de haver também sal e outros elementos salinos sugere que esta água já esteja em contato com a rocha, que então mineralizou a água, né? Então, se você tiver planos em um dia morar lá, você já pode contar com água mineral pronta, certo? Não só água em estado sólido, mas também água em estado líquido, mineralizada. Esta ideia de que há um lago de água líquida no Polo Sul de Encélados foi confirmado num artigo publicado na revista Science, que é a mais importante revista de ciência dos Estados Unidos, no dia 4 de abril de 2014. Bom, Cassini tirou fotografias de várias outras luas também de Saturno, né? Por exemplo, Mimas, Febe, né? Vejam como são cheios de crateras, né? Dione, Saturno 4, é a quarta lua mais próxima de Saturno, também uma foto de Cassini, que tem crateras, mas também tem falhas geológicas, né? Iapetus, que é a oitava lua de Saturno, e Efimeteus, que é esta lua que vocês já podem dizer, só do aspecto, essa lua é grande ou é pequena? Pequena. Por quê? Porque tem pouca massa. Se tivesse muita massa, ela seria redonda. E ela, evidentemente, não é redonda, né? O formato dela é meio retangular, meio quadrado. Ok. O planeta seguinte chama-se Urano. E Urano tem um total de 28 luas conhecidas, né? As principais, as mais próximas, são Puck, Miranda, Ariel, Ubriel, Titânia e Oberon, né? Nós vamos visitar agora algumas dessas luas. Voyager 2 fotografou Miranda e Oberon. Estão aí as fotografias. Voyager 2 também fotografou Ariel e Ubriel. São dois primos, né, pelo visto, os nomes. E já estamos agora em Netuno, né? Netuno tem apenas 14 luas conhecidas. Mas a maior lua de Netuno chama-se Tritão, né? Tritão tem essa forma um tanto quanto estranha, né, de uma região velha, cheia de crateras, e uma região nova, com poucas crateras, né? Aparentemente alguma coisa como um grande derrame basáltico aí, né? E uma outra coisa muito estranha é que, assim como em Encélado, Tritão também tem geysers, né? Aqui, você vê esses pontos escuros são geysers, soltando então vapor que por causa do vento
todos esses geysers têm sinal de vento jogando o vapor nessa direção, né? O vento aqui indicado por essa flecha azul e as plumas dos geysers mostrando que estão sendo jogados para lá. Alguém vai se perguntar por que alguns planetas têm poucas luas e outros planetas têm muitas luas? O que faz com que o planeta tenha mais ou menos luas, né? Então aqui está a estatística que mostra que Mercúrio tem 0 luas, Vênus tem 0 luas, Terra tem 1 e Marte tem 2. Esses são os planetas rochosos, né? Quando você vai para os planetas gasosos, você tem Júpiter com 67, Saturno com 62, Urano com 28 e Netuno com 14. Do que depende o número de luas de um planeta? Depende fundamentalmente de duas coisas: da massa do planeta e da distância ao Sol. Se você tiver um planeta próximo do Sol, a gravidade do Sol vai competir com a gravidade do planeta para prender ou para perturbar a órbita da Lua. E pode, de uma certa maneira, tornar essa órbita instável e ejetar a Lua. Então a distância, quanto mais distante do Sol, menor é a gravidade comparado com a gravidade do planeta, e mais facilmente a Lua pode ser mantida em órbita do planeta, né? Mas não é só a distância, também a massa do planeta é importante. Se você tiver um planeta de grande massa, ele tem mais capacidade, tem mais gravidade para manter a órbita do planeta, da Lua, menos influenciado pelo Sol, né? Então são dois fatores que são importantes: a distância ao Sol e a massa do planeta, né? Então, vocês vejam que, de uma certa maneira, os dois planetas mais próximos do Sol, que também são dois planetas rochosos, não muito massivos, têm 0 luas. Já o terceiro tem 1 lua, o quarto tem 2 luas, tá? E aqui você tem distâncias muito maiores e planetas de muito maior massa com muito mais luas. Mas não é só isso. Também depende um pouco da história de cada planeta e de cada lua. Então, por exemplo, as 3 luas dos planetas rochosos, que são Lua, Phobos e Deimos, eles se formaram por acidente, não é? Enquanto que as luas dos planetas gasosos, os planetas massivos, se formaram junto com os planetas. Então, nasceram junto de uma mesma nebulosa original, se formaram juntamente com o planeta. Tá certo? Nos planetas rochosos isso não aconteceu, foi por acidente. O caso da Lua, por exemplo, a teoria mais bem estabelecida, na qual hoje se acredita, é que a Terra, depois de formada, a Terra se formou, enfim, 4,6 bilhões de anos atrás. Quando a Terra tinha 4,4 bilhões de anos atrás, um corpo do tamanho quase de Marte colidiu com a Terra e ejetou a Lua. Então a Lua foi formada por um acidente. Ela não foi formada junto com a Terra da mesma nuvem original. Foi uma colisão de um asteroide muito grande, né, que colidiu a Terra e ejetou a massa que formou a Lua. Já as 2 luas de Marte, eles muito provavelmente são asteroides que foram capturados por Marte. E também então, não se formaram junto com Marte. E a prova disso é que, se tivesse sido formado junto com Marte, deveriam girar na mesma direção. E elas não giram, elas giram em direção oposta, né? O que é uma evidência muito forte de que foram capturados. Na verdade, são asteroides que foram capturados por Marte, né? Mas Marte é um planeta mais distante do que Vênus, apesar de ter menos massa. Vênus não podia ter capturado asteroides também? Poderia. Mas Vênus está tão perto do Sol que provavelmente esses asteroides eventualmente capturados no passado teriam órbitas instáveis e teriam sido ejetados. Talvez seja mais fácil capturar um asteroide para o lado
de dentro, mas mais difícil de manter, por causa da competição da gravidade do Sol. Né? Atividade geológica. Nós vimos que em várias luas, em vários planetas, você vê atividade geológica. Geológica entre aspas, né? Porque geo se refere à Terra. E o que é atividade geológica? São os vulcões ativos. Quando você tem um vulcão ativo, você tem atividade geológica ocorrendo nesse momento. Terremotos, né? Placas tectônicas, a deriva dos continentes, isso tudo é atividade geológica. Onde você vê atividade geológica ocorrendo agora no sistema solar? Na Terra, evidentemente. Né? De vez em quando nós temos notícia de vulcão, temos notícia de terremoto e sabemos que os continentes estão se afastando. Né? Em Vênus, vocês se lembram que tem uma superfície coberta de nuvens, você não vê a superfície. Mas por radar, você pode estudar a topografia e tem vários vulcões na topografia de Vênus, mas é difícil saber se esses vulcões são ativos ou não. Né? Então, um estudo muito cuidadoso, publicado no ano de 2010, mostrou que existem 3 vulcões ativos agora em Vênus. 3 vulcões ativos. Tá? Marte, Mercúrio, 2 planetas, têm evidências de derrames de lava ou de vulcões. Marte tem vários vulcões, montanhas muito altas, ainda com os domos dos vulcões, naqueles furos que tem em cima, que você pode ver, registrar. Mas nenhum registro de atividade geológica ocorrendo hoje. Todos aqueles vulcões são fósseis. Assim como na Lua, né, onde também existem derrames de lava, Ganimedes, Tétis e Miranda. Em todos esses ocorrem registros de lava fóssil, que ocorreu no passado remoto. Né? Io tem vulcões que ejetam lava, que inclusive tem muito enxofre, por isso essa cor amarelada. Né? Io é o objeto de maior atividade no sistema solar, é o objeto mais ativo. Né? Provavelmente devido à proximidade de Io, lembre-se que é a Lua mais próxima de Júpiter. E Júpiter é o planeta mais massivo do sistema solar. Então essas coisas estão relacionadas. Né? Temos ainda a atividade tectônica e criovulcanismo. Né? Vulcanismo com ejeção de lava fria, gelo. Certo? Em Europa, e Titã, além de geysers em Encélado e Triton, como nós já vimos há pouco. Né? E chuva. Chuva, nós estamos acostumados, chuva de H2O líquido aqui na Terra. Né? E é o único lugar que nós sabemos até agora onde existe chuva de água no sistema solar. Né? O único outro lugar onde existe chuva é Titã. Titã tem chuva de metano, não é de água. E lagos de hidrocarboneto. O que é isso? Petróleo. Chove metano e tem lagos de petróleo. Né? E debaixo, subsolo, tem água. Água em estado líquido abaixo da superfície, sob camada de gelo, tem em Europa, Ganimedes, Calisto e Titã. E tem um lago que não cobre o planeta inteiro, a Lua inteira, que é Encélado. Né? E Ceres. Ceres foi descoberto em janeiro de 2014, que Ceres tem vapor de água, né? Tem injeções de vapor d'água. E esse vapor d'água vem do quê? Não sabemos. Né? Falta descobrir. Ok, vamos então agora ver os anéis. Né? Anéis também giram em torno de planetas, assim como as luas, assim como os satélites naturais. Quais planetas têm anéis? Os anéis rochosos, os planetas rochosos não têm anéis, nenhum deles. Todos os planetas gasosos têm anéis. Né? O primeiro deles descoberto por Galileu. Isso aqui é uma foto
dos anéis de Saturno, né? Que são, na verdade, são muitos, né? Foto do telescópio espacial Hubble. Júpiter também tem anéis, mais difíceis de serem enxergados, né? Mas essa é uma foto tirada pela nave Cassini, dos anéis de Júpiter. E a Voyager 2 fotografou anéis em Urano e tirou essas duas fotografias de Netuno, que mostram também anéis em torno do planeta Netuno, né? Então, todos os 4 planetas gasosos, além de muitos satélites naturais, têm também anéis, né? Aqui uma fotografia feita com o telescópio espacial Hubble de Netuno, né? 2003, né, você vê o anel com certo ângulo e esse ângulo vai mudando, né? Em 2005 já estava mais inclinado e em 2007 praticamente você já vê ele, o anel alinhado com a linha divisada, né? Ok. Qual outro corpo do sistema solar tem anéis? Não tem anéis nos planetas rochosos, não tem anéis nos planetas anões, só tem anéis nos planetas gasosos, os 4. E foi descoberto um anel em torno de um asteroide. Existem 2 anéis em torno do Centauro Chariclo. Chariclo é o maior dos centauros. Chariclo tem 260 quilômetros, né? E um grupo de pesquisadores planejou fazer uma observação da passagem de Chariclo na frente de uma estrela, né? O objetivo disso era o quê? É medir o eclipse da estrela e a duração do eclipse. Pela duração do eclipse você pode medir o tamanho exato de Chariclo, né? Então, havia uma previsão desse eclipse de Chariclo passando na frente de uma estrela. E aí descobriram, por acaso, que Chariclo tem 2 anéis. E esse resultado foi publicado por um pós-doc do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, chamado Felipe Braga Ribas, e com um artigo com outros 60 autores, dos quais 11 são brasileiros. E esse trabalho foi publicado na revista Nature no dia 26 de março de 2014, né? Esses 2 anéis, isso aqui é uma concepção artística, esses 2 anéis receberam o apelido de Oiapoque e Chuí. Essa descoberta foi feita porque Chariclo passou na frente da estrela e, portanto, produzindo um eclipse da estrela, que era visível aqui do sul do Brasil, da Argentina e do Chile. Então, esse grupo de pesquisadores organizou diversos observatórios, né? E conseguiram, então, registrar a intensidade da estrela, que, de fato, como foi previsto, caiu a 0, quando o Chariclo passou na frente, e depois voltou. Então, em função desta duração aqui, você pode medir o diâmetro de Chariclo, né? Isso aconteceu exatamente como previsto. O que não era previsto é que antes do eclipse, houve um eclipse muito rápido e curto, e depois um outro eclipse idêntico. E quando você presta atenção, você vê seguido aqui de um pequeno eclipse, e esse aqui antecedido por um pequeno eclipse, né? E isso se explica pela ideia de que, além do asteroide, né, ou do Centauro, você tendo 2 anéis, quando isso passa na frente da estrela, primeiro os anéis passam na frente da estrela, produzindo esse rápido eclipse, depois passa o asteroide e depois passa a segunda passagem do anel, né? Então, a observação de Foz do Iguaçu, do telescópio de Foz do Iguaçu, registrou isso aqui, Ponta Grossa, no Brasil, né? Aqui em La Silla, no Chile, aqui em Cerro Tololo e Cerro Pachón, e aqui em Bosque Alegre, né? E aqui em Santa Martina. Então, com isso, você consegue fazer um mapeamento não só do asteroide, mas também os detalhes desses anéis, né? É o primeiro asteroide que mostra que tem anéis. Talvez isso seja uma coisa comum em asteroides, né? Não sabemos. Seria estranho, né, que apenas Chariclo tivesse esses anéis, né? Talvez no futuro se descubra que isso seja
algo bastante comum, né? De qualquer forma, o primeiro sempre é uma descoberta extraordinária, né?